Boa tarde a todos. Hoje iremos apresentar um seminário sobre a cloroquina para a disciplina de Farmacologia Cardiovascular e Quimioterápica do curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nosso grupo é composto por Agatha Machado, Carlos Daniel Valério, Eliandra Melo, João Vitor Rocha, Lívia Fiuza, Mariana Gomes e Tuane Guiar, que sou eu. Para a apresentação, utilizamos como base este artigo principal de título Cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da malária e no reaproveitamento no tratamento da Covid-19. Para começar, irei dar uma contextualização histórica. A cloroquina é um antimalárico e antes da sua existência, na década de 1600, foi descoberta a quinina, uma substância obtida da casca da árvore de Cinchona calizaia, conhecido como quina, que foi utilizada na terapia contra a malária até meados de 1920. Entretanto, durante a Segunda Guerra Mundial, devido à disponibilidade insuficiente de quinina, sob pressão da guerra, foi inspirado a síntese de derivados sintéticos de quinina. Assim, o primeiro derivado sintetizado foi a cloroquina, como um candidato a medicamento antimalárico. Ela foi criada em 1974 por Hans Anderseg, um cientista alemão. No entanto, a cloroquina não foi amplamente adotada para uso médico devido à sua toxicidade, até que foi ressintetizada por uma companhia americana e testada para provar sua segurança e eficácia no início de 1940. Vale comentar que em 1946, ao adicionar um grupo hidroxilano na cloroquina, foi sintetizada a hidroxicloroquina, que em 1955 foi aprovada para uso terapêutico como uma alternativa à utilização de cloroquina, devido à sua eficácia favorável e toxicidade reduzida. Desde então, tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina têm sido utilizadas amplamente para a prevenção e tratamento da malária. Além disso, na Segunda Guerra, ao observar que os soldados que tomavam cloroquina contra a malária melhoravam de erupções cutâneas induzidas por autoimunidade e artrites inflamatórias, a cloroquina passou a ser utilizada para tratar doenças reumatológicas como artrite reumatoide e doenças autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico. Um fato importante é que atualmente percebe-se que a cloroquina e hidroxicloroquina estão sendo gradualmente restringidas para o tratamento da malária, devido ao surgimento de cepas de Plasmodium resistentes à cloroquina e análogos da cloroquina. Por isso, vem sendo proposto o reaproveitamento desse medicamento para o tratamento de muitas outras doenças, uma vez que tem sido demonstrado que a cloroquina e hidroxicloroquina podem ter efeito benéfico em prevenir trombose, reduzir os riscos de doença cardiovascular, tratamento de doenças neoplásicas e no combate a infecções bacterianas e virais. E como visto, esses efeitos antivirais ganharam muita repercussão na pandemia do coronavírus. Em breve falaremos mais sobre seus efeitos e mecanismos de ação. Bom, a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas pertencem a uma classe de drogas conhecidas como 4-aminoquinolinas. Então, elas possuem uma estrutura central das 4-aminoquinolinas e elas vão diferir com relação à cadeia lateral, que está ligada ao átomo de nitrogênio. Essa cadeia lateral vai ser básica e acredita-se que ela vai contribuir para o acúmulo dessas drogas nos compartimentos intracelulares, especialmente nos compartimentos lisossomais, o que pode ser crucial para a sua atividade e potencial interação dessas drogas com os ácidos nucleicos. A cloroquina ela é absorvida de uma maneira rápida pelo intestino. Entretanto, ela é metabolizada de uma maneira lenta, o que vai fazer com que ela fique acumulada em tecidos como fígado, pulmão, baço e rins. O intervalo de tempo entre a absorção oral de sulfatos de hidroxicloroquina e sua medição no sangue é normalmente entre 0 e 0,85 horas, o que leva a uma média de 0,43 horas. E tanto a hidroxicloroquina quanto a cloroquina têm uma biodisponibilidade geral de 0,7 0,8 horas. Após a absorção, as meias-vidas dos dois medicamentos são comparativamente longas, entre 40 e 60 dias, devido ao grande volume de distribuição no sangue, que gira em torno de 47.257 litros para hidroxicloroquina e 65.000 litros para a cloroquina. Ambos os fármacos podem ser distribuídos aos compartimentos celulares e intercelulares aquosos, o que vai resultar em longos tempos médios de resistência, cerca de 1.300 horas para a hidroxicloroquina e 900 horas para a cloroquina. Tanto a hidroxicloroquina quanto a cloroquina
vão sofrer metabolismo pelas enzimas CYP do fígado. Então, elas vão sofrer biotransformação nesse órgão pelas enzimas, por exemplo, CYP3A4, CYP2D6, CYP2C8 ou CYP1A1. E os principais metabólitos da cloroquina, através dessa reação de N-desalquilação, vai incluir a desetilcloroquina, que possui atividade antimalárica, e a bis-desetilcloroquina. Já a hidroxicloroquina vai ser transformada em metabólitos desacetilados no fígado. Aqui ao lado, a gente tem uma demonstração dos metabólitos que são formados no fígado através dessa N-desalquilação pelas enzimas CYP, que estava presente no nosso artigo. Bom, com relação à excreção, a gente sabe que a cloroquina ela vai ser eliminada principalmente na urina, uma vez que mais da metade da sua dose vai ser recuperada inalterada na urina, 10% vai ser recuperado na urina como seu metabólito desetil e cerca de 8% da cloroquina ainda pode ser excretada nas fezes ou no leite. Com relação à hidroxicloroquina, cerca de 40 a 50% dela vai ser excretada por via renal, enquanto apenas 16 a 21% de uma dose vai ser excretada na urina como fármaco inalterado, 5% de uma dose vai ser eliminada na pele e de 24 a 25% vai ser eliminada pelas fezes. A cloroquina e a hidroxicloroquina elas vão interagir com uma variedade de fármacos. Isso pode estar relacionado como pelo fato delas serem substratos para enzimas do citocromo P450, as enzimas CYP, que são enzimas responsáveis pelo metabolismo de vários medicamentos no fígado. Então, elas vão poder interferir com o metabolismo de outros fármacos. Aqui a gente tem uns exemplos nesse slide que falam de vários outros fármacos que podem ter essas interações medicamentosas tanto com a cloroquina quanto com a hidroxicloroquina. E aqui eu vou citar alguns para vocês, como o fato de que o uso concomitante da cloroquina pode aumentar a concentração plasmática de digitoxina, que é um glicosídeo cardíaco utilizado como antiarrítmico e cardiotônico. E quando a gente tem esse uso concomitante, a gente tem que a concentração plasmática de digitoxina vai ser aumentada em 4 vezes a mais. Então, os níveis desse fármaco vai necessitar de monitoramento durante a terapia antimalárica. A hidroxicloroquina vai influenciar os níveis de metoprolol, que é um bloqueador beta-1 seletivo, muito utilizado no tratamento da angina de esforço, hipertensão arterial, infarto do miocárdio e como profilático de enxaqueca. Então, vai ocorrer uma prevenção do seu metabolismo ao competir com a mesma enzima CYP, que é a CYP2D6. Como resultado, a gente tem que as concentrações plasmáticas e a biodisponibilidade do metoprolol vai aumentar com a terapia com hidroxicloroquina. Já, por exemplo, a comedicação de tamoxifeno, que é um modulador seletivo do receptor de estrogênio, utilizado para tratar câncer de mama, juntamente com a hidroxicloroquina, vai estar associada a um risco aumentado de toxicidade ocular devido a uma inibição sinérgica de enzimas lisossomais em células epiteliais da retina. Então, o uso concomitante de tamoxifeno com hidroxicloroquina ou até mesmo cloroquina deve ser limitado a uns 6 meses. Embora a cloroquina e a hidroxicloroquina atravessem a placenta, e apesar das preocupações iniciais relacionadas à presença de pigmentação no tecido fetal, esses fármacos não são considerados como tendo efeitos tóxicos notáveis no feto. Alguns dados sugerem que a hidroxicloroquina durante a gravidez é protetora contra a indução de bloqueio cardíaco congênito, possivelmente devido a uma redução na expressão de uma assinatura no interferon, tipo 1. A hidroxicloroquina também pode ser transferida para o leite materno, mas não está associada a eventos adversos na criança. A terapia continuada após o parto tem a vantagem de prevenir crises nas mães. Sendo assim, em geral, a hidroxicloroquina é considerada segura para o uso durante a gravidez e a amamentação. Bom, dando continuidade em relação às implicações terapêuticas, vou começar falando sobre a malária. Em virtude de sua etiologia, a malária é caracterizada por ser considerada uma das doenças infecciosas mais prevalentes que afetam os seres humanos
E de acordo com o relatório mundial da malária da Organização Mundial da Saúde, em 2019, cerca de 228 milhões de casos foram diagnosticados e em 2018, cerca de 4 milhões de mortes foram registradas de malária em todo o mundo. Trata-se de uma doença que afeta principalmente regiões em desenvolvimento de áreas tropicais e subtropicais, particularmente africanas. E vale ressaltar que crianças menores que 5 anos e gestantes são as mais vulneráveis devido ao comprometimento do sistema imunológico. A malária é uma doença causada pela infecção de parasitas Plasmodium, que por sua vez são transmitidos aos humanos pela picada de fêmeas do mosquito Anopheles. E, além disso, de acordo com a literatura, existem 5 espécies de Plasmodium que são identificadas como patógenos causadores da malária humana, conforme está descrito no slide. Entre essas espécies destacam-se a Plasmodium falciparum e a vivax, que são as espécies predominantes com as maiores incidências. Devido às vantagens de alta eficácia, boa tolerabilidade e baixo custo, cloroquina e hidroxicloroquina foram os tratamentos de primeira linha para malária por várias décadas. Ao lado eu trago a representação da estrutura química desses fármacos. No entanto, o uso extensivo de cloroquina e hidroxicloroquina resultou no surgimento de cepas de Plasmodium falciparum resistentes à cloroquina dentro de 20 anos após a sua introdução. Tal resistência foi amplamente disseminada na maioria das áreas endêmicas de malária. No que se refere à farmacodinâmica da cloroquina, para a gente entender o seu mecanismo de ação antimalárico, é importante a gente lembrar como é o ciclo de vida do Plasmodium. Mas como esse não é o foco aqui da apresentação, a gente representou aqui parte desse ciclo. Então, conforme a gente viu anteriormente, esse mosquito do gênero Anopheles atua como vetor. No momento em que ele faz a hematofagia, ocorre a inoculação das formas infectantes para o homem, que são os esporozoítos, e aí esses esporozoítos eles migram diretamente para o fígado, invadindo os hepatócitos e levando à formação do esquizonte, e aí no interior desse esquizonte a gente tem a formação das células filhas, que são os merozoítos. E aí no momento em que esses merozoítos são liberados, eles têm a capacidade de aderir e invadir os eritrócitos, as hemácias, e a partir disso começa o que a gente chama de ciclo eritrocítico do plasmódio. Então, no momento em que o merozoíto adere e invade a hemácia, ele leva à formação de um trofozoíto imaturo, que a gente diz que é em forma de anel, porque na microscopia óptica parece que o citoplasma da célula está vazio, não tem nada. Mas é porque no momento de formação do trofozoíto, ele engloba uma parte da célula, uma parte da hemácia, porque ele se alimenta de hemoglobina. Então, nesse estágio sanguíneo, o plasmódium ingere hemoglobina do citosol das hemácias, nesse caso presente ali naquele vacúolo alimentar que foi formado com a formação do trofozoíto, e aí a degradação proteolítica da hemoglobina gera aminoácidos necessários para a síntese proteica e o crescimento do parasito, e a partir dos grupos M da hemoglobina também é gerado um composto chamado ferriprotoporfirina 9, que é um composto muito tóxico para o parasita. Porém, ele tem um mecanismo de desintoxicação no qual ele transforma esse composto em hemozoína, na forma de polímeros cristalizados não tóxicos. O mecanismo de ação antimalárico da cloroquina, embora ainda não tenha sido completamente esclarecido, ele está relacionado justamente com o bloqueio desse processo de desintoxicação do parasita. A cloroquina consegue se difundir pela membrana desse vacúolo alimentar, que é um compartimento ácido, e uma vez lá dentro, ela se transforma na forma protonada, que não é capaz de se difundir ali. E aí, uma vez presa nesse vacúolo, a gente tem diferentes mecanismos da cloroquina que inibem a desintoxicação da ferriprotoporfirina pelo parasita. Então, a cloroquina acumulada ali no vacúolo alimentar, ela pode inibir a polimerização dessa ferriprotoporfirina 9, se complexando com esse composto. Aí não vai ter a formação de hemozoína, e aí esse composto que é altamente tóxico, ele acaba induzindo a lise das células parasitárias. Descobriu-se também que esse complexo aí formado, ele pode limitar o crescimento da hemozoína. E aí impedir essa polimerização aí que leva a um acúmulo da ferriprotoporfirina, que é tóxica e acaba sendo prejudicial para o parasita.
Além disso, como a gente tem enzimas envolvidas nessa polimerização desse composto tóxico em hemozoína, essas enzimas elas também podem ser consideradas alvos da cloroquina. E uma outra hipótese ainda sugeriu que o alvo da cloroquina estaria no núcleo, onde foi proposto que a cloroquina ela poderia interagir ou se ligar diretamente com DNA e RNA, causando assim uma interrupção no processo de replicação e transcrição. E aí isso levaria à inibição do crescimento e reprodução do parasito ou ainda à indução de apoptose das células parasitárias. O artigo traz também um estudo que demonstrou que um trocador de sódio e próton na membrana citoplasmática ele pode servir como um importador de cloroquina, transportando cloroquina e sódio para as células em troca de próton. E aí essa hipótese ela foi apoiada, com base na observação da inibição da captação de cloroquina por inibidores desse trocador sódio e próton. E aí vale destacar também, que como a cloroquina e a hidroxicloroquina elas possuem estruturas semelhantes, elas podem ter mecanismos antimaláricos idênticos, conforme o artigo apresentou. Dando continuidade nas implicações terapêuticas, vamos agora falar das doenças autoimunes. Então, temos exemplos aqui de esclerose sistêmica, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide e síndrome de Sjögren primária. E essas doenças estão associadas à morbidade e à mortalidade substanciais. Então, desde quando Payne aplicou quinino em pacientes com lúpus, foi descoberto que poderia ser utilizado esses medicamentos antimalários para tratar a doença de pele. E desde então, começou a mostrar evidências que o tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina resultava numa melhora significativa dessas doenças e que vem sido utilizado no mercado por mais de 70 anos. Vale ressaltar que a cloroquina e a hidroxicloroquina elas são capazes de aumentar a sobrevida em longo prazo dos pacientes, porém a hidroxicloroquina ela está associada a menos efeitos adversos e por isso se tornou a melhor opção frente ao tratamento de doenças reumáticas. Os mecanismos de ação da cloroquina e da hidroxicloroquina são considerados iguais. O mecanismo que tem recebido mais atenção envolve o lisossomotropismo, ou seja, a propriedade da cloroquina em se acumular dentro dos lisossomos e de outros compartimentos ácidos intracelulares. A inibição da função enzimática lisossomal pelo aumento do pH é considerada a causa dos efeitos benéficos das doenças autoimunes da cloroquina. Uma vez dentro dos lisossomas, a cloroquina inibe a atividade lisossomal de catepsina B e de outros enzimas envolvidas na degradação de polissacarídeos e proteína, e a elevação do pH lisossomal pela cloroquina inibe o processamento de antígenos dependentes de MHC de classe 2 e sua apresentação pelos monócitos. Os autoantígenos normalmente têm menor afinidade pela molécula de MHC de classe 2 do que os não autoantígenos, portanto, a cloroquina e a hidroxicloroquina têm um efeito inibitório preferencial na autoimunidade e não prejudicam a imunidade a agentes exógenos. Falando agora das aplicações antivirais da cloroquina e da hidroxicloroquina, o artigo aborda que esses medicamentos vêm sendo amplamente estudados como tratamento anti-HIV, por meio de um mecanismo de ação bem estabelecido, capaz de inibir a replicação do HIV in vitro. Então, esse mecanismo acontece pela inibição da modificação da proteína pós-tradução em células T e monócito. Além disso, o artigo apresenta vários estudos que comprovam que em altas concentrações desses medicamentos mostrou-se um efeito preventivo antes da infecção pelo HIV, enquanto o efeito curativo foi demonstrado em baixas concentrações em células já infectadas pelo HIV. Além disso, outros estudos apresentaram que a cloroquina pode suprimir a infecção da Zika em diferentes modelos de célula e que a cloroquina também foi capaz de inibir a replicação da influenza A de maneira dependente do pH. Além disso, o artigo também aborda um estudo com um efeito anti-hepatite C, onde a hidroxicloroquina ela foi utilizada junto com um tratamento combinatório já existente, que é o interferon pegilado mais a ribavirina, e com essa junção de terapia obteve-se uma porcentagem maior de resposta virológica precoce do que com o tratamento padrão. E especula-se que isso aconteceu de acordo com o efeito antiviral da hidroxicloroquina, que aumentou a atividade inibitória do tratamento padrão. É muito importante ressaltar
que nem todos os estudos in vitro podem ser traduzidos para o estudo em vivo. O artigo até apresenta um estudo a qual a cloroquina não obteve nenhum efeito de prevenção de infecções em vivo. Então, existem várias explicações possíveis para a falha de se traduzir um efeito in vitro para resultados clínicos, incluindo um índice terapêutico estreito, a penetração pobre de um medicamento em um compartimento específico, ou até mesmo a seletividade contra uma cepa diferente do vírus. Ainda em relação às aplicações antivirais, podemos citar o Covid. Em virtude da atual pandemia, um grande esforço foi feito globalmente na busca de medicamentos que fossem eficazes contra o Covid-19. E entre todos esses candidatos em potencial, os medicamentos antimaláricos receberam uma considerável atenção, sendo a cloroquina e a hidroxicloroquina. Em 28 de março de 2020, uma autorização de uso de emergência para o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento de Covid foi emitida pela FDA. E pouco tempo depois, em 1 de abril de 2020, uma notificação de uso limitado foi emitida pela Agência Europeia de Medicamentos, alegando que ambos os fármacos deveriam ser utilizados apenas em ensaios clínicos ou programas de uso de emergência. Alguns dados in vitro que suportam esse efeito anti-Covid de cloroquina e hidroxicloroquina foram publicados ou pré-impressos. Alguns estudos revelaram que a combinação de remdesivir e cloroquina foi eficaz contra o Covid em células Vero E6, enquanto que outros estudos mostraram que a hidroxicloroquina poderia inibir a infecção do vírus SARS-CoV-2 em células Vero E6, o que poderia ser uma opção melhor devido à sua menor toxicidade e função anti-inflamatória. Diante disso, uma vez que a cloroquina e a hidroxicloroquina mostraram atividades anti-Covid in vitro, o efeito potencial de ambos os fármacos no tratamento ou prevenção da infecção por Covid atraiu atenção a nível global. Além desses estudos já citados pela Elianda, há outros que possuem evidências que se opõem à eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina na prevenção e no tratamento da Covid-19. Então, apesar do estudo apontar que esses medicamentos são capazes de bloquear a infecção da SARS-CoV-2 em células epiteliais renais, esse efeito parece ser específico desse tipo celular, pois o mesmo artigo aponta que em células pulmonares eles não foram capazes de inibir a entrada do vírus da SARS-CoV-2. Além disso, foi possível observar que em pacientes tratados com a cloroquina e a hidroxicloroquina obtiveram efeitos adversos no sistema cardiovascular e outros efeitos colaterais graves, sendo considerados maiores do que os efeitos benéficos. Com isso, a gente pode observar que ainda há muita controvérsia nos estudos desses medicamentos e que nada comprova a eficácia de fato nos ensaios clínicos perante a Covid-19. O efeito antiviral da cloroquina e da hidroxicloroquina é atribuído principalmente à sua alcalinidade. Como mencionado anteriormente, a cloroquina ela pode causar alcalinização dentro de organelas ácidas, incluindo lisossomas e endossomas, e a maioria dos vírus requer um baixo pH para fusão e para penetração ou remoção do revestimento durante a infecção. Além disso, a via endossômica ela é uma via crítica para os vírus se replicarem e infectarem o hospedeiro, e assim, uma vez que a cloroquina impede a acidificação endossômica, o nível do pH elevado resulta na inibição das funções lisossômicas, inibindo assim a atividade do vírus. A cloroquina ela também pode inibir modificações de glicoproteínas do envelope do vírus, interferindo com atividades enzimáticas específicas que requer baixo pH para acontecer. Além disso, a cloroquina pode interferir na formação de vacúolos e brotamento viral. Em 1957, o primeiro caso de malária falciparum resistente à cloroquina foi relatado na fronteira entre a Tailândia e o Camboja. Desde então, as cepas de Plasmodium falciparum resistente à cloroquina se espalharam do sudeste da Ásia e da América do Sul para a África e foram encontradas em quase todas as áreas endêmicas de malária. O surgimento e a disseminação da resistência à cloroquina prejudicam seriamente o controle da malária e se tornou a principal causa do aumento de incidência de malária em todo o mundo. Como resultado, a cloroquina e a hidroxicloroquina não são mais eficazes na maioria das áreas prevalentes de malária falciparum. Além disso, há uma tendência do crescimento de resistência à cloroquina em Plasmodium vivax também.
Nos últimos anos, há relatos sobre o surgimento da resistência à cloroquina no Plasmodium vivax em alguns países e regiões que usam a cloroquina ou a hidroxicloroquina como tratamento primário da malária, como é o caso da Bolívia e das regiões amazônicas brasileiras. Os mecanismos de resistência da malária à cloroquina e à hidroxicloroquina se dão basicamente por duas vias. A primeira é a expressão de enzimas capazes de metabolizar esses fármacos, e a segunda é a implementação de bombas de efluxo que expulsam a cloroquina ou a hidroxicloroquina da célula ou então acondicionam estes em vacúolos. Dessa forma, observou-se que alguns compostos, como a primaquina, quando co-administrados com a cloroquina, aumentam a sensibilidade de algumas cepas do Plasmodium falciparum resistentes à cloroquina in vitro. O principal mecanismo envolvido para esse aumento da sensibilidade é justamente a inibição dessas bombas de efluxo. Em relação aos efeitos adversos, vale destacar que devido à estreita janela terapêutica da cloroquina, as reações adversas elas podem ser graves na aplicação clínica. As principais reações adversas induzidas pela cloroquina incluem vômito, náuseas, dor de estômago, diarreia, perda de peso, erupção cutânea, prurido, perda de cabelo. Pode haver ainda reações adversas graves relacionadas ao coração, a retinopatia tóxica, que é um dos principais efeitos adversos desenvolvidos após o tratamento com cloroquina, e além disso, foram relatados casos raros de insuficiência renal e reações alérgicas.